Quem é que vai? Ok. Então, a ideia é o Biraci vai falar uns 15 minutos para dar tempo para a gente debater, discutir. Então, Biraci, você fala aí uns 15 minutos, depois a gente começa o nosso debate. A palavra está com você. Bom, agradeço a todos pela presença, né? E também a quem vai assistir depois esse vídeo gravado. Como eu estava dizendo, não é um movimento muito fácil falar sobre essas questões que, de fato, a gente, por muito tempo, escondeu. E aí eu tentei, por diversas linhas, pensar em linhas gerais, como que eu ia apresentar isso. Eu falei, vou fazer do jeito como se meus velhos estivessem apresentando para vocês. Então, eu quero compartilhar uma oração para a gente começar, que também tem a ver sobre essa questão da espiritualidade. Goiamianga, Iairi, Goiamianga, Iairi, Corei, Cuyona, Queruxi, Corei, Cuyona, Queruxi, Corremonei, Carteino, Corremonei, Carteino, Baixo, Muqueca no Mancho, Baixo, Muqueca no Mancho, Uaruquan, Patibare, Uaruquan, Patibare, Mirapé, Jenguite, Remehi, Mirapé, Jenguite, Remehi. Essa oração, ela fala da água da vida. Ela fala do movimento que existe em nós e todo tipo de água que existe no corpo. Então, nessa linha, existe um grande processo que é... Deixa eu iniciar a transmissão. Vocês conseguem ver aí? Vamos, perfeito. Existe um grande processo que... recentemente eu falei para um pessoal que é vegano que se eles tivessem o dom de olhar como os velhos, como os curandeiros veem as plantas, ele ia perceber uma necessidade ou uma presença de vida ainda maior nas plantas do que talvez nos animais. Que para nós, essas plantas que estão intimamente ligadas com a Mãe Terra, ela é extremamente sagrada. Então, esse primeiro slide, que não é só apresentando o que a gente vai falar aqui, tem a ver com todo esse contexto. Eu sou da maior aldeia urbana da América Latina, a aldeia de Coroa Vermelha, onde os portugueses pisaram os pés pela primeira vez. Nós temos uma forte ligação entre o mar e a mata e os rios, então todas essas águas. Nós acreditamos que o mar não é separado do rio, que pelas suas infiltrações terrestres brota água lá no centro das matas para ela voltar para casa. Então é um ciclo, não é uma coisa só. Então, meu nome está bem pequenininho e o pataxó está bem trabalhado. O cocar branco simboliza o cuidado ou a espiritualidade. A arara aí presente simboliza a fidelidade, a liberdade e o respeito. Então, esse processo, o nome Pataxó está aí presente maior, porque ele é muito maior do que quem eu sou, muito maior do que a família. Isso aqui é a equipe que faz o material, né, que é onde eu estou trabalhando, os pontos de pesquisas. Como o tempo é curto, a divisão territorial hoje de Coroa Vermelha, da minha região, está em Coroa Vermelha, que é o centro, onde tem esse monumento aí, que é
a chamada cruz do chamado Novos 500. A área de agricultura, como a gente vive perto da praia, a área de agricultura é importante para aqueles que plantam a gente fazer a troca ou a compra desse material. E a reserva da Jaqueira, que é exemplo, o Brasil inteiro, de etnoturismo no Brasil. A divisão política está o cacique, o pajé, conselho de liderança, e para nós é fundamental a equipe de saúde, o conselho de saúde indígena, e a educação escolar ou a educação comunitária. O cacique, o pajé é o que faz a ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, entendendo esse universo, é que nos ajuda nessa ligação. E o cacique é um gestor. E aí os conselheiros e suas lideranças estão para que a gente tome uma decisão juntos. Saúde é fundamental. Então, esses profissionais indígenas inseridos nessa área, nossos educadores também, nos ajudam a compreender um outro universo que é diferente da cultura indígena. Por exemplo, na educação escolar indígena, até hoje a gente recebe livros dizendo Cabral descobriu o Brasil 22 de abril de 1500. A gente fala para o aluno, se cair no Enem, ele diz que sim. Mas, no meu tempo, a gente diz, vem cá que eu vou te dizer a verdade. A divisão sociocomunitária da minha comunidade está assim: cooperativa de agricultura, associação de pescadores, associação de esportistas, SARAN, que é associação e grupo de mulheres, artesãos e lojistas, né, grupo de juventude, educação escolar, saúde indígena, conselho de liderança e etnoturismo. Cada um desses, cada um representante é um líder que fará parte desse conselho de lideranças para que o cacique, o gestor, tome a melhor decisão, mas sem deixar de fora, ou deixando participando também, sobre os conselhos dos velhos, não só o pajé, mas todos os velhos da aldeia. Como nós entendemos, o professor Adalberto trabalha muito isso, mas eu quero chamar a atenção de que a gente é um corpo completo. Comparando com a comunidade não indígena, o corpo é trabalhado na academia, no lugar, a mente com um psicólogo, com um profissional dessa área, e o espírito geralmente numa igreja, no espaço. Para nós, isso é trabalhado juntos. A desconexão de qualquer um desses corpos, desses movimentos, nos deixará desequilibrados. E pessoas desequilibradas tendem a cair. Steve Hawkins daria muito do seu dinheiro para poder dar uma bela corrida com a gente. Tem muito que malha o corpo, mas vai fazer uma boa conversa e que é difícil. Ou tem muitos que só estão lá no mundo espiritual e não conseguem ser corporal ou mental a ponto de dialogar sobre outros espaços. Então, no mundo indígena, o corpo é um ser completo. A todo momento nós estamos acessando esse corpo físico, mental e espiritual. E aí, para isso, existem as interpretações dos sonhos, a leitura corporal, a compreensão da natureza e a integração com o todo. Não existe início ou fim, existe a circularidade da vida. Então, eu nunca vi um pajé, aí são dois pajés, né? A pajé Dona Japira e o pajé da Reserva da Jaqueira. Eles estão fazendo movimentos diferentes. A Dona Japira, quando ele fez esse atendimento, ela não tocou em nenhum momento nesse rapaz. Ela fez o benzimento com as ervas, depois passou a defumação, mas voltado com água. Já o pajé da Reserva da Jaqueira, ele tocou na cabeça, pediu que essa moça ficasse descalça, colocou a defumador embaixo dela e começou a fazer uma oração colocando a mão. Dá para ver uma relação parecida com alguns evangélicos ou algum também na cultura afro-brasileira. Esses instrumentos, a fumaça, todo esse movimento, onde eles estão, também é extremamente importante para o cuidado e na cura desses que estão em sofrimento. O maracá, a pena, o tambor, o chão, né? A foto onde tem carência gera competência, foi na aldeia Guarani, em São Paulo. E aqui, eu com o pequenininho, que ele, diante de vendo todo o batizado indígena, ele ficou assustado, como os mais velhos pegavam nos dois pés e nos dois braços da criança e esticavam, né, enquanto um passava o barro. Então, ele chegou e falou, tio,
posso ficar aqui com você? Você me protege? E aí eu fui explicar para ele o porquê que a gente passava o barro para proteger, para cuidar. E aí, depois dele observar, olhar, ele resolveu ir. Porque não tem idade e as crianças também se prontificam para ir, não só quando os pais levam. E aí, por que eu estou trazendo esse bocado de fotos? A relação com a pesca, nós acreditamos que existe, não como as sereias, mas que existe um ser protetor das águas do mar, que existe um ser protetor das águas das matas, que permite a gente fazer nossas casas. A construção das nossas casas, ela trabalha o equilíbrio. Como eu dei muita aula de matemática, essa nossa construção, ela pesa 2 toneladas. Mas quem está embaixo não percebe que ela tem esse peso todo e ela nunca vai cair sobre a cabeça de quem está. Caminhar na mata com os velhos e reconhecer. Meu pai disse uma vez, que com o pessoal que foi com ele, falou: o que vocês veem? A mulher falou: é tão lindo ver só mato. Aí ele disse: para a gente é remédio. Então, são 2 fotos em que eu estou acompanhando com um velho. Ele falou: deixa eu te mostrar umas plantas aqui. E me levou lá no meio do mato. E aí a gente passou por marimbondo, por outro canto, onde ninguém nunca iria. Ele falou: não se preocupa. Enquanto você fizer silêncio e pisar calmamente, os marimbondos não vão te atacar. Então, a todo momento, enquanto ele andava, ele batia a buga como se estivesse fazendo orações. Enquanto se ele estivesse pedindo licença, conversando, e de fato eu imagino que seja. A figura mais abaixo de uma criança guarani, que conhecia o território, mas ele disse: me carrega no colo que eu quero descer nas suas costas para saber como é que é. Ele falou: você é forte, igual o Guarani. E aí foi uma aventura, porque ele me permitiu tirar essa foto, mas a gente se divertia um bocado. E aí ele falou bem assim: eu quero saber como é que é ser pataxó. Então, nesse movimento, ele me mostrou as águas, os matos e as plantas daquele lugar. E todos eles já fumam desde pequeno, porque a fumaça, o cachimbo tem uma intimidade com a espiritualidade. Eles acreditam, assim como nós, a fumaça, mas não com cachimbo, ela penetra o nosso corpo, ela é como se ela trabalhasse cada uma das nossas células, e toda vez que eu respiro jogando o ar fora, a maldade sai junto com essa fumaça. Esse ao lado é meu pai, o pai Jair também, que o professor conheceu, que é uma figuraça. E aí, a todo momento, ele está aqui falando sobre o que é a espiritualidade. Um caso bem rápido. Ele, nas tentativas de assassinato dele, um cara ficou numa tocaia em cima de uma árvore, aqui a gente chama de amêndoa, mas nos outros lugares chamam de 7 copas. E esse cara, rapaz, mesmo cortou as árvores que estavam embaixo, ficou de ponta. Quando ele caiu, essa árvore perfurou perto da sua virilha. Meu pai deu socorro. Depois, meu pai levou para o hospital, cuidou em casa. Ele resolveu que queria ir embora e levou esse rapaz. E esse rapaz, depois de um tempo, ele descobriu que esse cara queria matá-lo. E ele perguntou: mas por que ele não me matou? Ele falou: olha, eu tive a oportunidade algumas vezes, mas todas essas vezes que eu tive a oportunidade, ele estava sempre acompanhado com mais uns 20, 30 guerreiros. E meu pai era o único homem da família dele, apesar de ter muitas mulheres e muitos irmãos, mas aqui era o único homem e ele andava sozinho. Então, segundo os mais velhos, ele é um dos mais fortes dentro da área espiritual que vive ainda no nosso povo, que não só benzimento, conhece sobre os sonhos, sobre as plantas, sobre os toques, sobre diversos movimentos. O próximo é a Reserva da Jaqueira, que para nós é um local encantado. Logo no início, tinha-se muitas histórias de panelas voando, ouvir passos nas folhas, mas não encontrava-se ninguém. E essas histórias são repassadas através das noites de lua, contemplando a vovó lua junto ao fogo
em círculo, enquanto a gente escuta e também é escutado, mesmo no silêncio. Para nós, a espiritualidade é a vida. Para onde você olhar e que vê desde uma formiga a um ser maior, ou um ser que talvez não tenha corpo, mas que está nos olhos de só quem tem certos trabalhos espirituais possam ver. Então, a espiritualidade está numa maneira de viver o sagrado. Então, a pintura corporal, extrair essa tinta da própria planta, né? O processo de uma lagarta até virar borboleta, o processo, tem um barco, aí porque eu aprendo muito com os pescadores. Meu primo é um excelente pescador. Recentemente ele chegou do mar e eu falei: e aí, meu primo, como é que foi a pescaria? Ele disse: foi boa. Eu falei: e aí, pescou muita coisa? Ele falou: não, não peguei nada. Aí eu sorri, mas falei: mas como pode ser boa? Ele falou: eu não deixei nada lá, então foi boa que eu voltei para casa. Então, e de fato quando o mar me permite, quando quem protege o mar me permite, eu trago o que comer para casa. Mas senão, talvez é um movimento de eu aprender a ficar sem comer nada pelo menos um dia. E aí a gente tem essa íntima relação com a Lua. E deve ter por algum motivo que esse astro circula a Terra. É óbvio que os meus ancestrais não sabiam de que a Lua ficava circulando a Terra, mas ela sabia que a gente tem uma íntima ligação. Para construir a casa, a gente não tira a madeira em noite escura, em noite clara, porque ela apodrece logo. Então tem que ser retirada, e alguns, por exemplo, não se dá remédio de verme para criança em lua clara, porque ao invés de melhorar, aflora a verminose. Então, esses são os diversos movimentos. O índio é o primeiro. Então, para chegar, eu quero para a gente começar a nossa discussão e eu trazer mais alguns elementos, que vocês vejam esse pequeno videozinho aqui. O índio é o primeiro brasileiro. Índio não quer ser mandado pro estrangeiro. Uai, desculpa. O índio é o primeiro brasileiro. Índio não quer ser mandado pro estrangeiro. O índio é o primeiro brasileiro. Índio não quer ser mandado pro estrangeiro. O índio é dono dessa terra tão bonita, da riqueza infinita que está indo embora. De tristeza, mãe terra está morrendo, mas luta pela vida deste filho que te adora. O nosso povo pataxó, antigamente, sempre viveu livre, na beira do mar e viajando pelas matas. Os nossos mais velhos contam que a gente ficava 6 meses parado, cultivando a terra, e 3 meses viajando no território, né? O tempo era de muita fartura, não faltava comida. Tinha muito peixe, caça, marisco e frutas, né? Depois, com a invasão dos portugueses, o nosso povo começou a ser expulso de suas terras e se refugiar nas grandes matas. Naquele tempo foi uma correria danada, né? Que era para se salvar, né? Então, aí eles foram para as grandes matas e lá surgiram os aldeamentos, e naquele tempo houve a escravização da mão de obra do povo, né? E a dominação pela igreja também. Também nesse tempo começou a desmatar nossas matas, né? E agrediram nossa terra também. Depois dos aldeamentos, o nosso povo começou a viver mais sedentário, mais parado, e não fazia mais suas viagens, e seu território começou a ficar limitado. Aí o povo começou a
trabalhar esse espaço, esse território, e preencher ele com pequenas plantações nos quintais e roças, né? Então aí hoje nós estamos formando uma nova aldeia, né? Onde a gente voltou a reencontrar vários parentes naturais, né? Que são muito importantes para a gente continuar vivendo, né? E os espaços dessa nova aldeia, nós estamos preenchendo ele como nossos velhos nos ensinou, né? Passou pra gente. Essa nova terra que nós estamos, ela parece com a nossa aldeia de origem, né? E nessa nova aldeia, nossos espíritos se reencontraram, né? E estão muito alegres, né? E nossa aldeia foi batizada como Moame Manti, né? Que é um nome muito importante para nós, Pataxó. Tudo bem. Tudo bem, Ubiraci? Deixa eu tentar tirar esse bicho daqui. Cadê, gente? Foi muito bom. Obrigado. Deu para a gente ter uma visão geral do que você traz e deixar a gente ser interpelado nas nossas elucubrações mentais. Eu gostei muito, e eu acho que você traz aí a questão, quando você começa com a oração sobre a água da vida. É interessante que quase em todas as culturas que trabalham com essa noção da energia, ela é algo que está sempre em movimento e circulando, né? O segredo da vida é o movimento. Nas plantas é a fotossíntese. Sem fotossíntese, a planta morre. Essa troca, dar e receber, dar e receber, dar e receber, que é a lei, vamos dizer assim, se a espiritualidade é uma energia, a sua expressão é o amor, e a consequência é a solidariedade e o respeito. E fica bem claro no que você coloca, e de uma dimensão universal. É a cultura Pataxó, mas aqui eu estava vendo também toda a filosofia ocidental e oriental. Na filosofia oriental, né, de ocidental, que é a nossa, dentro dessa filosofia, vamos dizer, grego-romana, existe o alfa e o ômega, começo, meio e fim. Na filosofia chinesa, não existe alfa nem ômega, existe um movimento. É como um peixe na água. Você não vai dizer o peixe está dentro da água, você tem que procurar primeiro para ir para o outro lado. Não, ele vai para onde ele quer, a liberdade. Então, valoriza o movimento. Eu acho que aí traduz muito bem o sentido que a gente tem visto da espiritualidade, que é a conexão. É conectar as coisas. E o que é a doença mental? É a desconexão. Com a migração, com as perdas, a gente começa a perder vínculo com a terra, vínculo com os vizinhos, vínculo com a cultura, e termina perdendo a cabeça, perdendo o juízo, que é a doença mental. Por isso que a terapia comunitária veio para reconstruir os vínculos perdidos, porque essas pessoas não são doentes, estão desconectadas, e a melhor maneira de curá-las seria reconectá-las, quer dizer, acreditar em si. Nessa perspectiva, eu digo que todo terapeuta, nós somos despertadores de lembranças. O terapeuta não é aquele que dá um diagnóstico, não é aquele que dá remédio, nem dá conselho. É lembrar quem o outro é para ele se conectar. E na tua fala, todo esse tempo, está bem claro essa questão da... A gente encontra também toda a questão da dualidade universal, o bem e o mal, o ar puro, o ar... Quer dizer, nisso a gente se identifica. E, por último, a questão do amor e do poder, como se essa relação dos pataxós, inicialmente, tudo estava conectado, tudo tinha respeito. E o que é muito interessante a gente ver é que a relação que o indígena tem com a natureza é de pessoa a pessoa. Ele pede licença à mata para tirar o pau, para cozinhar, para não sei o quê, etc. e tal. Com a chegada do colonizador, a relação entre o homem e a natureza é de sujeito a objeto, onde ele destrói, quebra, mata.
E aí fica muito claro, aí no final, que eu acho que esse é o desafio para nós que somos terapeutas, é o exercício do amor, do poder. O que é terapêutico é o amor, que conecta, que respeita, que valoriza. Mas quando chega os colonizadores, chegou o poder. O poder, quando ele chega, ele domina, ele explora, ele quebra, não é? E veio toda essa cultura que veio para quebrar, inclusive, as crenças. Eu acho que, à medida que você estava falando aí, eu estava me conectando aqui com as outras coisas e ver a universalidade do que nós estamos conversando e estamos chamando de espiritualidade. Não sei quem mais, se Rubens, se Henriqueta ou Selma, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Mas, beleza, Ubiraci, foi muito bom. Adalberto, Biraci, obrigada pela sua colocação. Então, para mim, assim, que faz todo sentido, sabe? Essa relação, né, do corpo, da alma, do espírito, essa visão integrada realmente, né? Porque nós ocidentais costumamos falar disso, é muito comum falar, mas geralmente cada um tem seu setor, né? O setor da igreja, o setor da medicina, da terapêutica psicológica, quer dizer, e a gente vê que, enquanto a gente estiver separado, não vamos estar separados só nessa concepção, a gente vai estar separado da gente mesmo, né? E eu estava vendo o Adalberto falando aqui da desconexão da doença mental. Eu acho que não precisa ter nem doença mental, Adalberto, eu acho que é o sofrimento, né? É a desconexão. A gente não precisa ter um diagnóstico para dizer que temos um problema. O maior problema, na verdade, o que é o começo e o meio e o fim, é o sofrimento, a desconexão, a distância entre o que a gente sente e o que a gente pensa, a distância entre a gente e a natureza, a distância entre a gente e o outro, né? Então, é um caminho longo que a gente tem pela frente, mas eu acho que a gente tem que continuar falando, né? Tem que continuar dizendo, continuar fazendo as vinculações, porque, né, quando os cientistas preponderaram a partir do século XVII, XVIII, né, a época do iluminismo, depois do positivismo, eles chegaram com uma proposta interessante, que é de compreender os fenômenos, né? Compreender de uma forma mais racional, mas, ao mesmo tempo, excluíram a percepção, a intuição, a capacidade de sentir. Tanto é que as mulheres foram excluídas, os loucos foram excluídos, as crianças foram excluídas, há muitas populações que tinham mais predominância desse sentimento de conexão com a terra foram excluídos também, continuam sendo até hoje, né? Então, eu acho que o nosso papel é reunir tudo isso, né? Eu acho que a palavra é reunir, né? Reunião. Quando você traz os loucos, eu vi recentemente que estava buscando, falei, deve ter uma conexão. Low, em inglês, se eu não me engano, é baixo, né? E cura. Low é baixo, é. Quando os mais velhos aqui na comunidade sempre que falar com gato e louco, ninguém se mexe, falam, porque sempre tem um pulo. Mas eu sempre percebi que tinha os intérpretes desse doido. Quando eu comecei a acompanhar essas pessoas, eu percebi que não existia uma loucura. A loucura estava em mim, que na verdade era uma incompreensão do que o outro estava sofrendo. Dentro do seu discurso, dentro da sua ideologia, seu movimento, eles estavam na própria razão. Então, eles estavam falando com outro ser que eu não entendia, que eu não via. Eles estavam falando de um movimento que eu não entendia. Mas tinha alguém que principalmente aqueles que se abriam à escuta, ele compreendiam melhor e conseguiam dialogar. Aí quem estava de fora, você é doido igual doido, porque você consegue dialogar com ele. Então, quando eu vejo essa palavra loucura, será que o louco sou eu que estou de fora julgando quem está em uma disfunção tal diferente da minha? Ou louco sou eu
que estou avaliando sem saber o que se passa com o outro. Uhum. Agora, do que você está falando, Ubiraci, uma constatação que eu tenho feito, a partir da minha experiência, é que os curandeiros, seja eles indígenas ou de que outra natureza, eles, quando vão dialogar, eles dialogam com o sintoma. Para eles, a doença é um espírito com o qual eu me dirijo. Ora, nós sabemos, na psiquiatria, que o sintoma aparece quando eu não tenho consciência do que está acontecendo. Por isso que aparece o sintoma. Então, se eu começo a ter uma loucura ou ter um comportamento, a tendência nossa é dizer, fulano, Biraci, o que está acontecendo contigo? Se você soubesse dizer, você não precisava estar usando o sintoma. Então, eu achei muito interessante que ele se dirige ao espírito. Depois eu entendi que a doença é o espírito da vivência congelado na existência do outro. E o curandeiro, quando ele trata, pelo menos com os que eu trabalhei, ele se dirige ao espírito. Como é que você anda infernizando a vida desse rapaz, um homem tão bom, fazendo as coisas certas, e você ainda quer culpar ele? E aquela criatura que está lá desorientada assiste esse diálogo, não é, do curandeiro com o espírito e sente-se protegido por aquele. Ele termina sendo o neocórtex do outro, porque ele fala, ele dá sentido, ele tira aquele sentimento de culpa e, de repente, a pessoa volta para si. Então, eu tenho observado muito, sobretudo nessa dimensão mais psiquiátrica, de quando a pessoa está dizendo com síndrome de possessão, com essas questões, que é mais a minha área, eu vejo esses curandeiros, para mim foi um grande aprendizado de ver ele falar com o espírito, o que me levou depois a fazer a proposta de diálogo com os sintomas. Eu acho que a próxima vez sou eu vou falar como é que eu faço isso. Eu me baseei um pouco nesse negócio da cultura indígena, de falar, o curandeiro que fala com o espírito, e peguei o da neurociência, os 3 cérebros, né, como dialogar, fazer esse diálogo. Então, nesse sentido, o sintoma tem valor de comunicação. Então, todo sintoma é uma mensagem codificada para expressar um sofrimento. Ora, se nós, psicoterapeutas, somos chamados a decodificar, se eu não conhecer os códigos da cultura, eu não sei fazer nada. Então, se todo sintoma é uma comunicação codificada culturalmente para expressar um sofrimento, quem fala em cultura fala em código, e o código reenvia a comunicação. Então, como é que eu posso participar da decodificação se eu não conheço os códigos culturais? Por isso, a importância da antropologia cultural, foi essa a minha segunda formação, por isso que hoje eu escolhi a etnopsiquiatria, que é a antropologia e o psiquismo, para ver como é que eles dois se integram. Então, eu acho muito interessante nisso aí. Estou vendo que o Rubens já está com a mãozinha para cima. Diga aí, Rubens. Abaixar a mão aqui. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Parabéns, viu, Graça? Eu, assim, tenho mais é que agradecer. Foi uma aula, assim, fantástica. Eu, assim, não tenho esse conhecimento desses códigos do mundo indígena, né? Eu realmente sou limitado do lado de cá. Eu estava extremamente guardando esse dia para conhecer um pouco mais, né? Entendi, se eu entendi correto, né? O que você chama de espiritualidade é tudo, né? É vida, né? E você começa com a oração cantada, né? A oração tem uma letra, tem uma voz, tem emoção por trás. Eu achei isso aí maravilhoso também, né? Mostrando aí como que muitas vezes a gente é limitado, né? Até aprendendo esse novo código aí, essa nova forma de apresentação de espiritualidade, não está limitada aí a religiões, né? Igual a gente muitas vezes vê, né? A grupos espirituais, né? Agora, assim, vou pedir perdão, vou fazer 2 perguntas por alguém que realmente, vindo de alguém que realmente não entende, né? O código indígena. É mais por curiosidade. A primeira é assim, essa conexão alta com a espiritualidade que vocês têm, é mais a nível de curiosidade, né? Vocês têm um convívio com o que muitas religiões falam assim, com espíritos? Alguns falam até desencarnados, né? Não estão fora do corpo. Qual que é a visão que vocês têm com relação a isso? Vocês, por exemplo, o professor falou aí que o curandeiro muitas vezes tenta conversar com o espírito, né? Tem o espírito da pessoa, tem espírito de pessoas ruins do lado, pessoas maldosas,
espíritos bons? Isso seria a primeira pergunta. A segunda é mais do ponto de vista da cultura suas também. A gente vê muito, por exemplo, o uso do fumo, né? E a gente hoje tem visto muito a questão da epigenética, né? Que é, por exemplo, a expressão de uma tendência a um câncer de pulmão, de colo uterino, de mama, junto com vários fatores, e um deles é, por exemplo, o tabagismo, o fumo, né? Isso aumentaria o risco dentro das comunidades indígenas? Eu sei que você falou de uma forma assim, super bonita, né? A fumaça sai, a maldade sai junto com a fumaça. Você falou de uma forma interessante. Então, seriam essas duas mais dúvidas que eu tenho, né? Qual a visão que vocês têm da questão dos espíritos e a questão se isso aumenta algum risco de saúde, o uso do fumo. Fiquei curioso para saber, né? Porque se não aumentar, seria extremamente interessante, né? Se não perceber isso. Que bom que você falou, eu agradeço, querido. Você disse sobre isso. Pelo que a primeira pergunta foi sobre a espiritualidade, né, o movimento. A gente aprende desde pequeno que é aquela história, como a ciência, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, dois espíritos não ocupam o mesmo corpo ao mesmo tempo. Então, acredita-se que quando esse espírito, esse corpo está sofrido ou está machucado, ele é uma porta aberta para tudo que não presta vir. Então, se meu espírito não está aqui, que é muita carga de quem está em sofrimento, quem está triste, quem está passando por algum problema, o meu espírito vai-se embora. O professor Adalberto diz que vai-se embora, não, ele foge de mim. E uma vez, quando foi numa pesquisa com um projeto, que perguntou a um pajé por que os jovens tiravam tanto a sua vida. Quer falar, professor? Eu concluo. Quando eu estava vendo o suicídio de jovens indígenas, o Ministério da Saúde pediu para eu dar uma olhada, ver o que estava acontecendo. Eu perguntei ao pajé qual era a explicação que ele dava, porque esses jovens estavam se matando, gente de 14 anos, 15 anos, bonitos, meninos fortes, se suicidavam. Ele disse, cada um de nós, todo ser humano, tem um passarinho na goela. Quando ele vive um susto muito grande, que a psicologia chamaria de trauma, o passarinho voa e ele fica vulnerável. E por isso que acontecem essas coisas, porque ele não está mais dentro dele. Aí eu disse, engraçado, lá no Nordeste, a gente diz que quando a pessoa tem um susto muito grande, a alma sai de dentro e fica encostada, que é o que o pessoal fala de encosto. Dizem que o encosto é o espírito de morto encostado no vivo. Eu digo que não é. É a própria alma e o espírito que saiu e ficou encostado, e saiu para não sofrer. Aí ele me disse, mas é a mesma coisa, porque a identidade de uma pessoa está na fala. É quando eu falo, que eu digo, que eu penso, né? E que a terapia é muito difícil fazer o passarinho voltar para o lugar dele, só com o apoio da comunidade, que é aí onde entra essa dimensão comunitária que os indígenas têm muito forte, aí com o Ubiraci, e que nós perdemos, nós individualizamos, verticalizamos a relação, existe um indivíduo que sabe e um que não sabe, e ele vai tirar isso, revirar e mexer. Então, é nessa perspectiva que é o encosto, então não é espírito encostado na gente, é a alma que saiu de dentro. E é tanto que nós temos o que fazer, é o nosso abestado aqui no Nordeste. O que é o abestado? Ele estar divorciado dele, corpo e mente. Vai mastigar, morde a língua, vai andar, leva uma topada, é o abestado, cara para cima. Mas não é uma doença, não tem remédio para isso. E nós, dentro do nosso trabalho, nós temos o resgate da autoestima. Uma das dinâmicas que nós usamos é o centramento, que seria através dos chakras fazer a alma entrar. Mas é um processo de 10 sessões para que a pessoa volte a centralizar. E aí, nesse processo, por exemplo, quando tem os rituais em que não é as almas ou espíritos encantados, o que é encantado? Nem todo mundo que morre vira encantado. São pessoas que já têm dons, por exemplo, pajé não se cria, você não cria pajés. Você nasce sendo pajé e você é preparado para assumir em algum momento esse movimento. O título de pajé
você só, pelo menos no meu povo, só recebe quando o pajé morre. Então, isso não é passado de pai para filho, porque isso não é respeitoso. Isso é cargo dos reis e rainhas, de quem tem sangue azul. A gente dentro da comunidade, pode nascer uma criança ou ter um velho que ele não tenha despertado ainda, mas que em sonho esses pajés são isso. Então, esses encantados, essas pessoas quando morrem, elas ocupam um espaço como espírito que nos ajuda a guiar. Toda vez que a gente vai fazer algo de errado, a gente escuta aquela voz que talvez mesmo não vendo corpos, você tem certeza que é para você entrar aí? E aí você jura que alguém te falou, mas você procura e não encontra ninguém. Seu Ou próprio quando você inconsciente, vai... né? Hã? É o próprio inconsciente que alerta, né? Ou quando você vai para fazer alguma coisa que está tudo preparado, mas tudo dá errado. Eu lembro que quando eu estava na formação, um professor desrespeitou a gente de todas as maneiras, e principalmente a galera evangélica, que disse, olha, eu quero que vocês apresentem os rituais do povo de vocês. E eram 3 povos, Pataxó, Tupinambá e Pataxó Ranhan. Ranhan quer dizer mistura de povos. E aí a galera evangélica fala, eu sou indígena evangélico, isso aí para mim não é nada. Então filmou os rituais. E no dia da apresentação, a gente com muita briga, foi um dia inteiro de confusão, não é para apresentar, essas coisas são da comunidade, mas quando é alguém de fora, a gente tira o couro. Quando é parente, aí a gente tem que tentar dialogar de diversas formas. A gente se irrita, bate na mesa, fala alto, mas a gente já se agride, não. E aí veio a coisa mais importante. A gente foi para um canto, aqueles que estavam inconformados, fizemos nossas orações e falando, os nossos naô, ou seja, os nossos espíritos, vão guiar para o que melhor. Na hora da apresentação, nenhum pendrive funcionou, nem nada. Não houve apresentação. Não houve... Colocava-se no outro, aparecia. Colocava-se no dele, aparecia. Mas quando era para apresentar, estava corrompido. Então, esse é o movimento. Então, a gente acredita que um corpo... Não havia circulação, né, Biraci? Não, Não havia não circulação, mesmo. aí quebrou. Havia Então, antagonismo. a gente acredita, quando o corpo está machucado e sofrido, o espírito se afasta. Então, ele dá margem a tudo aquilo, os espíritos que não são bons, os espíritos que estão por aí, que estão em busca de um espaço, de um lugar, aí esses gostam de beber, de fumar demasiadamente, de brincar, de namorar, então ele ocupa esse espaço. Então, por isso que antes dele ocupar, a gente trabalha a cura, a prevenção, o cuidado. Então, desde pequenininho, a gente vem falando sobre espiritualidade, sobre o cuidado da Mãe Terra, sobre o respeito. E com relação à fumaça, que aí talvez tenha a questão legal. A nicotina, como é natural, ela é energética. Mas ela não era para ser, ela não nem sempre era fumada. Assim como a coca, ela era mascada. Então, mascar o fumo é muito comum nas culturas, não só indígena, mas em quem era ribeirinho. Por exemplo, levar fumo para a mata é porque o espírito protetor da mata, ele adora fumar. Ele adora fumaça. Então, onde tem fumaça, onde tem cheiro de fumo, que vocês podem chamar de caipora, de curupira, mas a gente chama de catumbaiá. Então, toda vez que um caçador vai, ele pede licença, deixa um pouco de fumo, ou quando ele está perdido e não consegue encontrar o caminho, é só ele deixar um pouquinho de fumo no cantinho e ofertar para ela e dizer, eu quero voltar para casa. Ele acha o caminho. Então, o fumo não era fumado o tempo todo, como o pessoal faz hoje. Eu estou com ânsia de fumar. Então, era em conexão com o sagrado, tinha um determinado momento, um determinado lugar. Nem todo mundo fuma o mesmo cachimbo, como dizem o cachimbo da paz. É um para cada um, porque cada um tem uma ritualística, cada um tem uma intenção, cada um tem um momento. Então, nossos mais velhos não tinham problemas respiratórios, não tinham problemas morte, que é a questão de câncer, que até porque era de uso, eu poderia dizer que seria recreativo, um uso em que era só intencional. Mas hoje a gente usa, as pessoas usam de maneira dispersa. Abusiva. É bem isso mesmo. A questão é o ritual. Uhum. É como o álcool também que eles bebem. Eles bebem dentro do ritual, e o ritual prevê.
tem começo, meio e fim. Ele toma durante... É como o vinho usado pelos padres na missa. Se o padre celebrar a missa demais e beber vinho demais, pode ser que ele caia, mas como ele não bebe, ele só bebe na missa, e é dentro de um contexto ritualístico, não tem os excessos, porque isso aí já é o excesso, né? Quer dizer, outra situação. Ainda dentro do que você fala, Ubiraci, já é mais da cultura afro, que tem, mas também tem indígenas assim, que tem a noção do corpo aberto e corpo fechado. É tanto quando tinha guerras e batalhas, o curandeiro faz uma reza para fechar o corpo, para as flechas não entrarem. Quer dizer, o simbolismo é muito grande. Então, quando nós temos o corpo fechado, nós estamos protegidos. Mas, se ficarmos protegidos demais, fechados, perdemos a possibilidade de conectar-se com o meio ambiente, de renovar, de trocar o ar. Aí a gente se asfixia e morre. Se você tiver o corpo aberto demais, como o Biraci falou, esse corpo aberto demais pode ser depois de um trauma, de um susto, que você fica desorientado, é o nosso abestado, né? Então ele fica vulnerável, é o que dizia o pajé com relação aos índios que estavam se matando. E essa vulnerabilidade, tudo entra. E no culto afro, ele nos lembra que nós temos que... Tem horas que tem que fechar o corpo, mas tem horas que eu tenho que abrir. Nem corpo fechado demais é tão bom como aberto demais. Se for aberto demais, todo mundo entra e você perde a sua identidade. Então, esse é um jogo que cada um tem que procurar fechar certos ambientes, certas pessoas. A gente faz de conta, se faz de cego, de moco, de doido, não ouve. Outros vê que é uma forma mimética da gente sobreviver a contextos conflitivos, né? E que é toda uma linguagem simbólica, como mesmo dentro do culto afro, por exemplo, diz que o Exu está nas encruzilhadas, que é lá que você risca de morrer, de ser atropelado. Mas não é atropelado pelo orixá, pelo Exu, é pelos carros, porque na hora que você vai atravessar, se tu prestar atenção, é na encruzilhada onde as pessoas passam, que vem de norte, sul, leste, oeste. Então, toda encruzilhada é perigosa, mas vem na linguagem simbólica. Cuidado com o Exu. Então, para quem entende, diz, se ele está aqui, eu vou fechar meu corpo, mas esse fechar o corpo é, sobretudo, abrir os olhos para não ser atropelado, prestar atenção. E Eu tem não sei se a Selma quer falar alguma coisa, nossa amiga lá do Pará. Tem só uma coisa que eu ouvi recentemente com relação à Afro, que eu tenho a impressão que nosso querido orixá possa te fechar pelos 7 lados. Então, eles dizem norte, leste, oeste, em cima, embaixo e a partir de dentro, né? Então, que uma cura seja interna. Então, você se fecha para o lado. E que aí, só para completar o que o professor disse, é muito comum, por isso que eu trouxe aqueles 3 corpos, né? Que a gente quer o melhor guerreiro, o guerreiro mais forte, ou a gente quer o poderoso espiritualista, ou o mais inteligente. A gente quer trabalhar o equilíbrio. Se eu tenho uma pessoa que é muito inteligente, como ele pode transmitir o que ele sabe para os demais? Você tem esse que trabalha a espiritualidade, como a gente pode reconhecer os outros que trabalham a espiritualidade para que a gente possa ter uma comunidade espiritualizada, forte, nesse movimento. Então, a gente trabalha o equilíbrio, que os polos é que nos derrubam, então o equilíbrio nos mantém em pé. Selma, querida. Oi, boa tarde a todos. Pataxó, meus parabéns. A sua apresentação foi emocionante. A impressão que me dá é que você, na sua fala, materializou todos os conceitos que nós colocamos no papel, né? Aquele aporte teórico que foi construído por cada mão desse grupo. Então, você materializa, né? E eu me vi muito assim contemplada com a sua fala, porque eu morei muito tempo fora do Pará, eu sou paraense, né? Portanto, essas histórias que você, na sua narrativa, nos coloca, me conecta muito com o meu sagrado também, né? E aí, essa palavra conexão que o Adalberto tem com essa capacidade de excelência que ele tem de fazer síntese, né? Conexão veio muito bem a calhar para definir o que nos conecta ao sagrado, realmente. Por exemplo, essa minha experiência de São Paulo,
vira e mexe, a Adalberto até acompanhou um pouco, eu me senti abestada, né? E ao chegar aqui, ao chegar no Pará de volta, aí eu lembro do que a Henriqueta também colocou, a questão da exclusão, é como a sensação que eu tive no momento da minha chegada e até hoje, que eu estou morando aqui direto, é que eu me reconectei e também me senti incluída, né? E aí, por que eu me senti incluída? Porque aqui, quando eu estou abestada, eu vou tomar banho de igarapé, quando eu estou abestada, eu tomo açaí com peixe frito, quando eu estou abestada, eu vou na Dona Celeste fazer ela é rezadeira, benzadeira, eu vou lá passar, receber um passe, como ela chama. Então, assim, você materializou tudo aquilo que eu tenho aprendido, né, com esse grupo tão fantástico que eu admiro bastante, e só gratidão, né? Hoje, para mim, é um dia de gratidão, porque você veio me lembrar, né, que eu me reconectei com a minha cultura, com o meu sagrado, com a minha história, com a minha família. E aí eu me lembrei aqui, enquanto você falava, de como funciona a arquitetura e a geografia da minha família. A minha mãe tem uma casa no centro de um certo bairro, onde eu moro, aí a tia mora aqui, o tio mora ali, então é como se fosse a casa do pajé, né? E as outras casinhas em volta, assim. Então, assim, é muito gratificante, muito obrigada e uma boa tarde para todos. Valeu. Um beijo grande, Adalberto, gostei muito do seu bigode. Duda, você quer dizer alguma coisa como estudante de medicina, começando a entrar nesse mundo acadêmico? O que é que passou na sua mente aí? O que é que se... Ligue seu microfone e diga alguma coisa. Ai, licença. Nossa, foi muito especial ouvir. Como eu estava falando um pouquinho, né? A gente está lá na UFRJ, a partir desse laboratório de etnopsiquiatria também, a gente está abrindo um ambulatório agora, nesse próximo ano, para atender não só a população indígena, mas também refugiados e população trans, né? Abarcando algumas diversidades. E, para mim, eu tive um especial interesse em entrar nesse laboratório, porque no começo desse ano eu comecei a entrar em contato com os povos indígenas que estão por aqui, assim, né, perto de mim, e em alguns rituais, algumas cerimônias, e fui me curando mesmo, né, ano passado eu tive um processo de depressão, foi bem forte, né, e além de ter todo o apoio da psiquiatria, como a gente conhece, como a gente estuda, quando eu entrei em contato com os povos indígenas e recebi essa revitalização do espírito, foi algo que me expandiu muito, sabe? E aí acho que é aquilo que a gente vai vivendo, né, na nossa própria experiência, como a Maria Selma estava falando, agrega muito valor àquilo que a gente pode trazer para dentro dessa comunidade científica, né, abrindo esses diálogos como está sendo feito aqui. Então, muito lindo ver esse movimento. E se abrindo para sair, né, desse lugar de cientista que está ali, né, observando e sempre, às vezes, levando, né, como médico, falando assim, eu converso muito com meu professor até, porque ele fala ele repete sempre esse dado, né, que o índice de suicídio entre os indígenas no Brasil é 3 vezes maior do que o basal, assim, né, da população normal. Normal, não. Da população geral. E aí eu falo muito isso, né, com ele, de que sim, né, a gente quer criar esse espaço, esse ambulatório, para poder ajudar, para poder atender, né, essa população, mas o quanto que a gente tem que estar aberto para entender como é que essa cura acontece de formas que a gente mesmo não compreende ainda, né, e que estamos cada vez mais colocando nesse espaço de compreensão e de reconexão com o espírito. Então, quando você foi falando, Biraci, a sua fala, assim, foi me teletransportando de novo para esses rituais, assim, já foi trazendo essa força do espírito e de toda essa sacralidade indígena. Então, estou muito grata de estar aqui nesse encontro. Beleza. Também, muito grata. Obrigado. Queta, você quer falar alguma coisa? Mãozinha tá para cima. Obrigado, Duda. Tem que baixar a mãozinha, né? Abaixar a mão. Tá.
Eu tô me lembrando, o Biraci, você me fez lembrar, porque eu sou de família espírita, né? E, na verdade, desde a adolescência, que eu me interessei por esses temas da espiritualidade, desde lá, 11, 12 anos de idade, e busquei fazer a medicina exatamente para buscar essa ponte. E eu estava vendo aqui a Duda, né, que o Adalberto falou, que é iniciando a medicina. Então, e a minha busca da medicina foi exatamente buscar essa ponte. Mas, dentro da medicina e dentro das ciências médicas que a gente, né, imerge aí, fica totalmente... Eu nunca deixei de manter esse meu lado da espiritualidade, nunca. Só que, de vez em quando, a gente recebe umas bordoadas aí, né? De todas as minhas palestras, quando eu falo dessa integração com a espiritualidade, integração da vida, como você mesmo falou, a espiritualidade é a vida, como diz eu acho que foi não sei se foi o Teilhard de Chardin, diz que nós não somos um corpo com um espírito, nós somos um espírito com um corpo, né? Então, na verdade, o que rege a nossa existência é esse espírito, né? Essa É a alma, que é o ânimos. É o que o anima, ânimo. né? O ânimos, a alma. Exatamente. Só que quando a gente se afasta, esse afastamento faz com que a gente perca não só essa conexão, né, pessoal, mas também a gente vai construindo um mundo muito centrado no materialismo, nos interesses do poder, né, que a gente realmente enfrenta aí o dia a dia. Então, é bom saber que vocês, da Ubiraci, essa sua comunidade, até me despertou a vontade de ir lá conhecer, se houver alguma chance de ficar um pouco com vocês lá para absorver isso que eu acredito na prática. Ele tem várias formações. Veja qual uma delas que corresponda com o seu calendário. Ele tem várias formações de 3 dias, 4 dias. Lá na comunidade mesmo. E eu estou querendo fazer uma vivência de uma semana para isso mesmo. Desde a gente ir pescar, para ir dormir no meio da mata, a conviver. Durante uma semana, a gente conviver com isso. Então, visitar vários pajés, vários cuidadores de diversos lugares, cada um que cuida de um jeito diferente, para que as pessoas possam se reconectar, sentir e relembrar. Na verdade, o que você está me trazendo e que eu tenho visto, essa forma de cura e de pensar espírito não é só da comunidade indígena ou da cultura afro. Antigamente, antigamente queimaram as bruxas, né? Que eram mulheres que tinham sensibilidades, que cantavam, né? Que cantavam para a lua, cantavam para as estrelas, cantavam para as plantas, sabiam mexer com essa alquimia. Então, eu lembro que quando eu estava fazendo, eu sou formado em ciências da natureza e matemática. E aí o professor de física estava lá tentando dizer que a física, quando a gente estava pensando no TCC, dizendo, não, física é o melhor para você fazer. E aí matemática começava a falar, o de química também. E aí eu falei, já que vocês estão disputando aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês já carregaram um corpo de alguém morto, mas pesa que só. Não tem quem não carrega um corpo, se for amigo mais próximo, esse jumento morre, ainda lá e a gente tem que levar pesado. Que pesa que só. Mas se a gente está vivo, a gente abraça, levanta a pessoa para o alto, balança, pega no colo, e ela parece muito leve. É muito comum a gente dizer, poxa, esse menino parece que está comendo chumbo, quando a gente tira do sofá para levar para a cama. E aí eu perguntei, por que se o corpo ele pesa a mesma coisa, a mesma estrutura óssea, então quando morre ele deveria pesar os mesmos 70, 80 quilos. Você sabe me explicar? E aí os professores não souberam. E aí eu perguntei ao meu pai, que é pajé, falei, pai, na sua opinião, por que o corpo da gente pesa? Aí ele disse, é porque que deixa o corpo leve é a alma. Quando a alma sai, tudo fica pesado. Ok, então vamos terminar com essa bela frase, para a gente manter aqui o nosso horário. Valeu, foi muito bom. Agora o próximo vai ser só em fevereiro, é? Eu não sei se agora. Não sei se é 17, deixa eu ver aqui.
Oi, deixa eu checar aqui para vocês. Você estava escondida aí, Luana, só escutando? Agora que eu vi aqui, Luana e Mariana, tá escondidinha aqui. Ó, o próximo Olá, que a gente pessoal. é dia 20 de janeiro. 20 de Não. janeiro, acho que sou eu, né? Isso, com a sua apresentação, Adalberto. Aí em fevereiro, o março Aí, vai ser a Henriqueta. Aí, Fevereiro. Fevereiro, dia 17. Então, Certo. fevereiro. Confirmar com Então, a quem? gente se vê. O próximo, então, é 20 de janeiro? Isso mesmo. Então, estaremos aqui. Valeu, obrigado a todo mundo. Valeu, Biraci. Foi ótima a sua apresentação, muito bem estruturada. Já está mais acadêmico do que indígena, né? Mas na apresentação está perfeita do ponto de vista de clareza, mas a alma a gente sentiu também os dois polos aí, a apresentação, a aparência e a essência. Valeu. Obrigada, professor. Biraci. Obrigada. Obrigada. Obrigada.